O presidente Lula será reavaliado hoje depois do acidente doméstico que o impediu de viajar para a reunião de cúpula dos BRICS. No sábado, ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, precisou levar 5 pontos na nuca, teve uma pequena hemorragia no cérebro. O presidente classificou ontem o acidente como grave, disse que serão necessários mais dias para saber a extensão exata das lesões. E a gente tem ao vivo mais detalhes agora com a Thalita Almeida, falando direto de Brasília. Bom dia para você, Thalita, que bom te ver. Bom dia, pessoal. Bom revê-los também, mesmo que seja por vídeo, né? Bom, olha, o presidente Lula, ele vai voltar ao hospital hoje para fazer esse novo exame. E é um exame de imagem, né? Porque a gente sabe que, apesar de, né, nos bastidores, de a gente já ter tido uma primeira fala médica de que esse acidente não foi gravíssimo, a gente está falando de uma pessoa idosa, né? Por isso esse cuidado redobrado com o presidente Lula. Então a ideia é acompanhar justamente a evolução desse ferimento, que você já explicou, né, que ele sofreu na cabeça. Segundo o presidente, serão necessários até 4 dias para saber a extensão das lesões que foram provocadas pela queda que ele sofreu no fim de semana. E ontem ele classificou como grave o acidente no banheiro do Palácio da Alvorada, viu? Ele passou a segunda-feira trabalhando na residência oficial aqui em Brasília. Segundo fontes próximas, Lula sentiu apenas tonturas, leves tonturas, mas o que também já acende o alerta aí de especialistas. E o presidente se reuniu com o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, e esteve com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A gente tem inclusive um trechinho aí em vídeo, né, dessas reuniões. Vamos ouvir. O presidente está muito ativo, super bem, mantendo contato direto com o ministro Mauro, que está representando o Brasil na reunião dos BRICS, passando orientações, bastante tranquilo. A equipe médica já vem mantendo vocês informados, né, do momento de observação, da orientação médica, de evitar nesse momento uma viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar num fuso horário diferente. Bom, só para reforçar, Carlos, o que você trouxe, né? O presidente, ele bateu a nuca, depois que caiu dentro do banheiro, isso foi no Alvorada, foi no último sábado. Ele teve uma pequena hemorragia no cérebro e os médicos liberaram a participação do presidente em reuniões, mas recomendaram que sejam evitadas atividades físicas durante a semana, viagens também, né? Ficar muito tempo dentro de avião. Essas, inclusive, foram as primeiras informações repassadas pela equipe médica. Ele pode fazer essas reuniões, ou seja, deve cumprir, inclusive, reuniões fechadas, enfim, com mais calma, né, mais tranquilidade, e nesse período ele permanece com esses pontos na parte de trás da cabeça. Em uma conversa por telefone com Luiz Caetano, candidato petista à Prefeitura de Camaçari, na Bahia, o presidente também falou sobre o acidente. Vamos acompanhar. Como está a sua saúde, tá bem? Estou bem, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha, foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? É verdade, é verdade. Então eu estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para ele saber qual foi o estrago que fez da batida. Sim. Mas vai dar tudo certo, o senhor é um homem abençoado. Se Deus quiser. Que Deus a proteja, viu? Estamos rosando aqui. Eu preciso sobreviver para ir na sua posse. Muito obrigado, meu presidente. Vai sim, vai estar aqui com a gente. Bom, além dessa pancada, né, como o presidente trouxe aí, que por ter sido grave, por ter sido na cabeça, vale lembrar que o presidente tem 78 anos, foi o que eu disse no início. Então toda a queda nessa idade, da pessoa mais idosa, ela gera realmente essa preocupação além, né? Os médicos lembram que com essa idade, além da atenção por ter sido numa região tão sensível, vale lembrar pela fragilidade também dos vasos sanguíneos. Então depois do acidente, o presidente já foi 2 vezes ao hospital, né, trazendo esse histórico, e a gente vai acompanhar esses próximos dias de exame. A recomendação é que ele fique quietinho, né? Não deixe de cumprir essa agenda tão importante, mas com cautela e em observação, pelo menos nesses próximos 4 dias, como eu citei também no início aqui da entrada. É perfeito. É quietinho no sentido de não entrar num avião, não passar por uma despressurização, atividade. claro, mas ele pode participar de reuniões, pode participar de encontros. Aliás, é recomendável, né, que a pessoa que tem um ferimento na cabeça, no cérebro, se comunique bastante. Primeiro, para exercitar o cérebro, e segundo, para que as pessoas possam avaliar se está tudo bem, né? Com a cabeça de quem sofreu a queda, se a cabeça está funcionando normalmente, se
enfim, se a pessoa não começa a divagar muito, a falar coisas que não fazem sentido, é importante que se observe. Obviamente é sempre muito sério, né? Um sangramento no cérebro. Então, as primeiras 72 horas, já estamos chegando ao final delas, né? Foi no sábado, né? Foi no Thalita? sábado, domingo, segunda, terça, seria hoje. É de observação. Mas peraí, gente, vai ser a conversa com Putin, é isso, no caso? A gente tem que fazer essa avaliação antes, né? Seria prudente. Talvez seja um digamos exercício puxado demais, né? né? Para um cérebro que acabou de se um teste, é um bom teste, né? É um bom teste. Para forçar aí Teste a atômico. capacidade do. Aqui, a exatamente. Sheila me recomendou, fui lá atrás da coluna de hoje da nossa Mônica Bergamo, que estará conosco daqui a pouquinho. Ela escreve na Folha de São Paulo: o cardiologista Roberto Calil Filho, do Hospital Sírio-Libanês, embarcou com 3 médicos para Brasília ao receber a notícia de que o presidente tinha levado um tombo no banheiro e batido a cabeça. Além dele, embarcaram para a capital federal o neurologista clínico Rogério Tuma, o neurocirurgião Marcos Stavali e Francisco Sampaio, especialista em cirurgias da coluna vertebral. O excesso de zelo, segue o texto, se justifica quando sofre uma queda. O paciente muitas vezes tem microlesões na coluna que passam despercebidas em um primeiro momento, causando dor e dificuldades algum tempo depois. Feitos todos os exames, no entanto, foi constatado que Lula teve ferimentos apenas atrás da nuca, além de uma pequena hemorragia cerebral. No dia seguinte ao domingo, quando ele ficou de repouso e já fez exames, ele fez novos testes antes de voltar à sua rotina e a viagem foi cancelada, né? Quem vai representar o Brasil é o chanceler Mauro Vieira, tá certo? Thalita, vamos seguir ainda falando sobre essa reunião entre os assuntos a serem debatidos pelo presidente Lula. Pedido da Venezuela, né, para fazer parte do grupo do BRICS. Vai ser assunto, certamente, e a gente segue ainda em Brasília, mandando um beijinho para a Thalita e agradecendo demais aqui a sua participação. Volte mais vezes, volte sempre, viu, Thalita? Pode deixar, estarei sempre aqui com vocês. Beijo, Boa, pessoal. um beijo. Mas enfim, ainda falando sobre esse assunto, a gente tem mais da capital do país. O Rafael Procópio nos atualiza. O presidente Lula deve conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta terça-feira por telefone. A agenda entre os dois presidentes está marcada para 9h30 da manhã, horário de Brasília. Na conversa, Lula deve explicar o motivo de não ter ido à cúpula do BRICS, que oficialmente também começa nesta terça-feira. Um outro tema que pode ser debatido, pelo menos de forma rápida entre os presidentes, é a questão da Venezuela. Há uma movimentação do governo do país vizinho para começar a fazer parte do bloco econômico. Rússia e China são países que apoiam o governo de Nicolás Maduro, situação diferente do que acontece com o Brasil no momento, que não reconheceu as últimas eleições do país, o que trouxe problemas para a relação entre Lula e Maduro. Na chegada à Rússia, o chanceler Mauro Vieira, que está presidindo a Comissão Brasileira do BRICS desde o acidente de Lula, despistou sobre o interesse venezuelano, apenas dizendo que todos os países interessados em participar sempre serão analisados, sem se mostrar favorável ou contrário à entrada da Venezuela. Em frente, a diretoria da Fundação Saúde no Rio de Janeiro renuncia em meio às investigações sobre a contaminação de pacientes transplantados com HIV. A entidade estadual foi a responsável por contratar o laboratório PCS Saleme, que errou, ainda não sabemos, né, se errou ou por que ofereceu um diagnóstico equivocado aos doadores dos órgãos. Entre os que deixaram o cargo está a irmã do deputado federal doutor Luizinho, Débora Lúcia Teixeira, e quem tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro é João Boeri. Bom dia, Boeri. Oi, Megali, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, e a nova composição da diretoria da Fundação Saúde deve ser anunciada ainda hoje pelo governador Cláudio Castro. Como é que foi esse bastidor de ontem, desse pedido de renúncia, da entrega desse cargo de toda a diretoria da Fundação Saúde? Como você disse, incluindo a irmã do deputado federal, doutor Luizinho, ex-secretário de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e também o diretor-presidente da Fundação Saúde, João Ricardo Piloto. Todos entregaram ontem o cargo ao governador Cláudio Castro, que aceitou imediatamente. Então, ao longo do dia de hoje, provavelmente teremos novidade em relação à composição da nova diretoria da Fundação Saúde. Isso acontece, Megali e amigos, em um momento muito importante da segunda fase da investigação, pelo menos contra possíveis irregularidades, contra suspeitas de irregularidades no laboratório PCS Lab Saleme,
que, como a gente sabe e vem trazendo aqui na rádio, na nossa programação, emitiu 2 laudos com falso negativo, que permitiu, assim, a contaminação com que 6 pessoas passassem a viver com HIV nesse último ano. Pois bem, em relação às investigações também, ontem foi um dia movimentado na cidade da polícia, zona norte do Rio de Janeiro. Tivemos depoimento de uma ex-funcionária durante a manhã e durante esse depoimento ela explicou aos investigadores como que funciona a máquina analítica que foi apreendida no domingo e que realizou o teste de HIV, porque durante as investigações, a Polícia Civil começou a desconfiar de uma mudança no controle de checagens dos reagentes que eram feitos nesse equipamento Cobas, que foi apreendido no domingo pela Polícia Civil. Então, esse depoimento de ontem de manhã serviu para isso também, para os investigadores entenderem como que funcionava esse equipamento. Pois bem, ontem durante a tarde tivemos o depoimento de familiares de um paciente de aproximadamente 70 anos que segue internado desde domingo no Instituto Nacional de Infectologia, na Fundação Oswaldo Cruz, onde ele foi internado. A suspeita é de que seja uma pneumonia, mas ainda não se sabe o que pode ter acontecido com ele. Pois bem, ontem os familiares desse paciente prestaram depoimento, explicaram como que funcionou e como que foi o processo de transplante. Esse paciente recebeu um fígado em maio desse ano, então os familiares explicaram como que isso estava acontecendo. Temos também informações de ontem à tarde, ontem à noite, do Ministério Público recomendando com que não só o governo do estado, mas também a Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilize imediatamente com que todos os pacientes possam refazer os exames que foram terceirizados para o PCS Lab Salem. Isso não só, por exemplo, o teste de HIV, mas qualquer exame sorológico, por exemplo, recomendação do Ministério Público para que todos esses pacientes possam ser inseridos novamente no sistema de regulação com prioridade para refazer esses exames. Mas ao longo do dia de hoje, a expectativa é essa, de uma nova composição da Fundação Saúde, e isso acontece também no momento em que eles estão terminando a contratação emergencial de um outro laboratório para continuar com os serviços que eram prestados pelo PCS Lab Salem. Aliás, a propósito dessa contratação, ontem a gente comentava aqui, não é, Boeri, sobre o segundo colocado, que não, nesse processo de licitação, o segundo colocado que não respondeu aos requisitos necessários, aí o terceiro colocado que não demonstrou interesse na prestação desse serviço. Como é que está esse processo e quais os próximos passos exatamente? Sheila, é uma situação muito difícil, porque o próprio governador Cláudio Castro, quando deu entrevista coletiva, se não me engano, na verdade, na semana passada, ele confirmou que nesse pregão eletrônico que foi vencido pelo PCS Lab Salem, foram 6 empresas concorrendo. Então, a partir do momento que o primeiro foi o PCS, o segundo não passou na capacidade técnica, o terceiro recusou, disse que não tem mais interesse em prestar serviço à Fundação Saúde, o governo do Rio convocou a 4ª empresa, que disse que aceitou, mas agora se trata da etapa de análise de documentos e capacidade técnica. Se essa 4ª empresa não for aceita, não cumprir os requisitos mínimos da Secretaria de Estado de Saúde, faltariam 2 empresas só para serem convocadas. Então, essa é uma situação muito delicada. Enquanto isso acontece, a Fundação Saúde disse que pegou outros laboratórios que prestam serviços a outras unidades da rede estadual e trouxeram eles para, pelo menos, amenizar enquanto não acontece essa contratação emergencial que segue rolando. Também ao longo do dia de hoje a gente deve ter novidades sobre isso, mas já é a 4ª colocada de 6 empresas que estavam interessadas. Para a gente acompanhar. Obrigada, viu, Boeri, pelas informações. Bom trabalho aí para você no Rio. Igualmente, pessoal. Bom jornal. Valeu. Ainda no Rio, a Polícia Civil apura o caso de uma mulher que teria usado um Ozempic falsificado. A vítima, que chegou a ser internada, disse ter comprado o medicamento em uma farmácia da cidade. A Anvisa admitiu que já tinha identificado pelo menos 3 lotes ilegais do remédio sendo vendidos no Brasil. Vinícius Calisto. A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que pode ter usado uma versão falsa do medicamento Ozempic e foi internada em estado grave em um hospital particular da Zona Sul do Rio. O fármaco, destinado para o tratamento de diabetes, também tem sido usado para a perda de peso. A paciente deu entrada no hospital Copador na última quinta-feira com quadro grave neurológico. Segundo a unidade, os médicos suspeitaram que a mulher podia ter sido vítima da possível falsificação, já que o laboratório Novo Nordisk, que produz
Luz, o Ozempic, emitiu um comunicado confirmando que foram identificados casos de falsificação, principalmente na cidade do Rio e em Brasília. De acordo com a empresa, há indícios de que canetas de insulina Fiasp Flex Touch foram readesivadas com rótulos de Ozempic, possivelmente retirados indevidamente de canetas originais do medicamento. Após novas falhas, a Agência Nacional de Energia Elétrica intima a Enel e dá início a um processo que pode levar ao fim do contrato de concessão em São Paulo. Mas a gente sabe que esse é um processo bastante demorado e complexo. Então, possivelmente, a gente não veja esse fim de contrato aí. Bem, depois do mais recente apagão na região metropolitana, a ANEEL cita o descumprimento do plano de contingência para atender os clientes. Esse aqui seria o critério a ser utilizado pela ANEEL para justificar, para explicar o encaminhamento do fim do contrato. No temporal de 11 de outubro, mais de 3 milhões de imóveis ficaram sem luz. Muitos só tiveram a energia restabelecida dias depois e a gente acompanhou esse sofrimento dos nossos ouvintes bem de pertinho. Ivan Brandão aqui no estúdio com esse assunto pra gente. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. Em que pese a morosidade da ANEEL, e isso é uma crítica, por exemplo, do prefeito de São Paulo, do governador de São Paulo, em lidar com a situação da Enel, essa é uma decisão, essa intimação, esse processo aberto agora, que tem a ver com essa chuva da última semana, ele começa lá no dia 3 de novembro do ano passado, quando houve também um evento climático extremo e um apagão gigantesco na cidade de São Paulo por dias também. Naquela situação, a ANEEL multou a Enel em 165 milhões de reais, uma multa que está suspensa por uma decisão da Justiça. Por que tem a ver com esse evento? Porque foi lá, nessa época, que a ANEEL fez uma série de determinações para a Enel cumprir. E uma delas, um plano de contingência, aí, o que a empresa tem preparada no caso de um novo evento climático, né? A Enel teria que apresentar esses resultados e a ANEEL diz que isso não ocorreu. Então, ontem foi emitido esse termo de intimação, a Enel está intimada oficialmente, tem 15 dias agora para apresentar uma manifestação, apresentar uma defesa, e aí a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica vai avaliar tudo isso que for levado, né, nessa manifestação pela Enel e decidir se cabe ou não, mas tudo nas entrelinhas, né? Se é cabível a recomendação da caducidade da concessão ao Ministério de Minas e Energia. Então caberia, no final das contas, ao Ministério essa decisão. Enfim, então daqui a 15 dias, a gente... Pelo menos esse é o prazo que a Enel tem para se manifestar. Na próxima segunda-feira, esse processo deve ser distribuído para um relator dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica e a gente vai ter o andamento do processo da Enel. Só uma curiosidade aqui para os ouvintes de São Paulo. Ontem a gente segue acompanhando, né, o mapeamento das unidades consumidoras, dos clientes da Enel que estão sem energia ainda na cidade de São Paulo. E é um número que tem variado de uma forma muito esquisita, para assim dizer, mas é o número oficial que é repassado pela empresa. Então ontem, nesse mesmo horário, a gente tinha quase 8 mil clientes sem luz na região que é da concessionária, de responsabilidade da concessionária. Por volta das 11 da manhã, esse número pulou para quase 11 mil. Ontem à noite, às 11 da noite, eram 15 mil. E agora voltou para 6.600, para menos de 7 mil clientes sem energia na cidade de São Paulo. A gente está falando de quase 5 mil clientes ainda sem energia, segundo os números da própria Enel. Agora, você vê, né, Ivan? Ontem eu estava conversando um pouco com o Eduardo Oineg, porque o Oineg foi se debruçar, ler todo o contrato exatamente e fazer esse trabalho aí de entender o processo de caducidade. Eu comecei falando assim, ele é complexo e demorado, e talvez a gente não veja isso acontecer mesmo, não. Uma recomendação para que a Enel, para que esse processo leve ao fim do contrato de concessão aqui em São Paulo. Por quê? Porque quando você olha objetivamente os números da Enel, aqueles que a Enel entrega, inclusive, à ANEEL, em relação a atendimento, a restabelecimento de energia, resposta ao cidadão, uma série de critérios, né, que precisam ser respeitados pelas empresas concessionárias de energia, as notas da Enel estão superiores à média nacional. Então ela é bem avaliada pela ANEEL, quando você compara com outros serviços prestados por outras empresas. E veja como esse contrato protege a Enel e, assim como outros contratos, protegem também as empresas prestadoras desses serviços. Por quê? A nota é boa. E você fala, como assim a nota é boa, a avaliação é positiva e tal? Porque não considera o que se chama de dia crítico.
E quantos dias críticos a gente teve? E o que é considerado um dia crítico pela empresa? Então, a nota a que se refere é do dia normal. Os dias críticos não são considerados no relatório que é entregue à ANEEL. Então, um dia crítico, como a gente teve na semana passada, sexta-feira? Não, foi da sexta-feira na anterior, né? Esse é um dia crítico. Ele não entra para esse relatório. Isso não faz muito sentido, né? Faz porque o contrato é antigo, né? Isso. E isso não era previsto. Os dias críticos eram menos numerosos? Não faz sentido. Dias antigos também tinham dias críticos, né? Mas é que a gente talvez tivesse menos dias críticos, é isso? Mas o que me parece é que assim, o dia crítico é o momento em que a população mais precisa da empresa que concede esse serviço, certo? O Schettino era um excelente comandante de navio até o momento em que ele enfrentou uma turbulência. Um dia crítico. Um dia crítico. Dia crítico pode ser fatal. É na tempestade que a gente conhece o bom marinheiro. Se a gente deixar de lado o dia crítico, você tem um funcionário com quem não dá para contar porque ele falta muito, mas aí você vai ver a avaliação técnica dele é ótima, porque ela só leva em conta os dias em que ele estava presente. Desculpe, mas isso não faz sentido. É um contrato mal amarrado, por mais que tenhamos mais dias críticos hoje do que tínhamos em 98, eles já existiam na época. Por isso que, com toda essa complexidade, o que se defende, né? O presidente da Enel falou isso, inclusive, na coletiva de imprensa, é que o contrato seja revisto. E aí se coloque ali, sim, cláusulas que fazem referência a eventos climáticos extremos e tal, mas que se rearranje, né? Mas o que ele defende é uma revisão, uma modernização do contrato que proteja ainda mais a empresa, viu? Que favoreça ainda mais a Enel, Que favoreça né? ainda mais a Enel. Porque a posição dele é, cada vez mais nós temos esses eventos climáticos extremos, de extrema gravidade. Então, né, a empresa precisa ser resguardada. A Enel e outras concessionárias. É isso, Não é exatamente pelo que a gente, né, escreve passa. aqui. E outra coisa, ontem a gente falava no noticiário local, a questão de enterrar os fios em São Paulo parece que já foi deixada de lado, né? Isso esquece, não tem como a gente ouvir um especialista aqui, o Megali estava lembrando ontem, que diz que a tarefa não é tão fácil assim, não é a garantia de solução de 100% dos problemas, então que se vire essa página. O que a gente vai fazer com os fios que estão aí em São Paulo, esse emaranhado de fios, sabendo que a maioria desses fios não é usada para nada? Isso só está aí para atrapalhar ainda mais, para formar uma massa crítica de fios ali, né? Uma área maior que para ser atingida por árvores e aumentar ainda mais os transtornos que a gente tem na cidade. E aí, pode colocar isso? Deveria colocar isso nesse contrato? É o tipo de coisa que a gente tem que pressionar para que entre no contrato e não que a Enel receba ainda mais área para conseguir fazer os seus jeitinhos, né? Para conseguir entubar aí o que a gente tem que... Os nossos prejuízos de todos os dias. Quanto, Ivan? Você falou 6 mil, né? 6 mil? Agora, mas 690 é um número agora. que tem variado muito, né? Ontem, 11 da noite, eram 15 mil clientes sem luz. E aí, um dia normal. Para quem tá sem... é o seguinte, para quem tá sem energia e paga a conta de luz em dia, é um dia crítico, entende? Que dia crítico é uma expressão absolutamente aberta. Não é? Pra você não é um dia crítico, quando você fica o dia inteiro sem luz? O Mursa escreve aqui, como diz o Djavão, um dia crítico, um bom lugar para ler o livro. É muito subjetivo, né, gente? É subjetivo. No último dia em que venceria a multa, né, dessa última chuva, que a Enel seria multada em 100 mil reais por hora de descumprimento se não restabelecesse a energia de todo mundo. Eram 36 mil clientes sem luz naquele dia e a empresa considerava isso um dia normal. Um dia que a energia cai para 36 mil clientes, perto de 8 milhões de clientes, isso aí é considerado um dia normal. Então concluímos, portanto, que a Enel é uma empresa ótima, tirando os momentos em que ela não é. Exatamente. Vá dar bordo. É isso igual, aí. Tá tudo Vá bem, dar bordo, Cássio. Tá tudo bem? Tá. Tirando os problemas, tá tudo ótimo. Tirando aquilo que tá errado, não, né? tá tudo certo. Tirando o que dá errado, tá tudo certinho. Valeu, Ivan. Bom, no Nordeste, um acidente em uma subestação deixou feridos, causou um apagão no Grande Recife. O problema aconteceu durante uma manutenção preventiva na cidade de Paulista. Fala, Cacá Barbosa. A Eletrobras ainda está averiguando o que causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica ontem em parte das cidades do Grande Recife. O apagão aconteceu no fim da manhã devido a um acidente em uma subestação no município de Paulista. 3 funcionários da Eletrobras, que estavam fazendo um serviço de manutenção preventiva no sistema, ficaram levemente feridos. Moradores relataram falta de energia na capital pernambucana e nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. A Eletrobras não informou a natureza do acidente e disse que está dando apoio integral aos profissionais que se feriram.
Um novo ciclone extratropical pode causar ventos de até 100 km por hora no sul do Brasil. O sistema deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Gilberto Echauri. Um novo ciclone extratropical está previsto para o sul do Brasil ainda nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ele deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, mas atuar sobre os 3 estados da região sul do país a partir da quinta-feira, causando instabilidades em outras áreas do Brasil, como parte da região sudeste e também do centro-oeste. Conforme o INMET, o fenômeno deve alcançar uma pressão atmosférica muito baixa em seu centro, o que provoca tempestades com ventos extremamente fortes que podem passar dos 100 km por hora. Ontem o aeroporto Salgado Filho foi reaberto depois de mais de 170 dias fechado, Duda Romanha. Após 5 meses e 18 dias, o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre voltou a receber voos comerciais. Vindo de Campinas, o Airbus A320 da Companhia Aérea Azul pousou na pista recuperada ainda antes das 8h10 da manhã deste dia 21 de outubro. Minutos depois, um voo da Gol, também vindo de São Paulo, chegou ao terminal. Emocionado, o comandante Paulo Zancani saudou a tripulação formada somente de gaúchos. Nossos voos para Porto Alegre. Hoje nossa tripulação é de coração 100% gaúcho. E a alegria é tão imensa quanto o nosso Rio Grande do Sul. Todos acreditamos que dias melhores virão depois das enchentes e de todo o apoio em cada canto do Brasil. Em primeiro momento, serão 71 voos diários para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, transportando cerca de 9.000 passageiros. Na próxima semana, o número vai para 98 voos e em novembro, mais de 120 voos passam a operar, com a volta também de voos regionais para o interior do Rio Grande do Sul, com circulação de 16.000 passageiros. Imagem bonita, né? Bom, só que em compensação agora a gente continua no sul do país, mas vai para o Paraná porque a Polícia Civil suspeita de uma falha nos freios. Isso pode ter causado aquele acidente envolvendo uma van que levava atletas de remo ao Rio Grande do Sul. A equipe tinha acabado de disputar o Campeonato Brasileiro em São Paulo e retornava à sede do projeto Remar para o Futuro, que fica em Pelotas. A batida ocorreu na noite do último domingo, quando uma carreta tombou sobre a van e matou 9 dos 10 ocupantes desse veículo. Quem está com a gente para trazer mais informações é o David Musso. Diga, David. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Intimado pela Polícia Civil para prestar depoimento, o motorista do caminhão que provocou esse acidente na descida da serra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, não compareceu à delegacia. O homem de 30 anos teve ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital de Joinville e em Santa Catarina e foi liberado ainda na manhã de ontem. Durante a tarde, ele deveria comparecer à delegacia de Guaratuba, mas faltou ao encontro. A polícia aguarda o comparecimento espontâneo do condutor para entender a dinâmica do acidente que matou 9 pessoas que viajavam em uma van e que foi atingida por esse caminhão. O delegado Edgar Santana, responsável pelas investigações, diz que a imprudência é a principal tese para esse acidente. As informações preliminares apontam um eventual excesso de velocidade por parte do condutor do caminhão. No entanto, a gente precisa ainda apurar essa circunstância. Esse acidente aconteceu na noite de domingo. A suspeita é que o caminhão que carregava um container pudesse estar sem freios. O veículo bateu, tirou da pista e prensou uma van que levava adolescentes do clube Remar para o Futuro. Os atletas eram de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e voltavam para casa após conquistarem 7 medalhas no Campeonato Brasileiro de Remo. Das 9 vítimas, 7 eram atletas com idades entre 15 e 20 anos. Outros 2 eram o coordenador do time e o motorista do veículo. Apenas um atleta de 17 anos sobreviveu. Além do depoimento do motorista do caminhão, a polícia espera o resultado das perícias para concluir sobre a culpa pelo acidente. A Polícia Civil aguarda a realização de alguns exames periciais, principalmente a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, o local de morte e o exame veicular, para que a gente possa verificar se o sinistro de trânsito ocorreu por eventual falha mecânica ou por erro humano na condução do veículo automotor. O prazo para a conclusão das investigações é de 30 dias.
Se confirmada a tese de imprudência, o motorista pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O voo da FAB, com os corpos das 9 vítimas, deve sair aqui de Curitiba nesta manhã, com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Onde vai ser realizado o velório coletivo. David Musso falou aí sobre um dos jovens que estavam lá e apenas ele sobreviveu. É o João Milgarejo, de 17 anos. A Fabrínia Bartz tem mais informações sobre essa tragédia e sobre esse velório coletivo a ser realizado ainda hoje, não é, Fabrini? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, Megali, Carla e a todos que nos acompanham. A gente vai restabelecer aí o contato, né? Porque tá bem ruim, não dá para ouvir. A informação tem um ruído bem alto, né, gente? Bom, enquanto isso a gente pode falar de eleições, porque a partir de hoje nenhum eleitor das cidades onde haverá segundo turno pode ser preso, mas há algumas exceções. Quem explica pra gente é a Tayane Ribeiro. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso ou detido até o dia 29 de outubro, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A única exceção para o decreto é para prisões em flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, além de desrespeito a salvo-conduto com Código Eleitoral. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que vai verificar a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das 3 situações, a prisão será relaxada. Bom, e como você sabe, como você já se acostumou, o domingo do segundo turno tem uma programação super especial aqui na Band News FM. Já às 7 horas da manhã, tudo sobre a abertura das urnas. E aí às 5 horas da tarde estaremos nós 3 aqui acompanhando a apuração dos resultados ao lado de Eduardo Oineg, Mônica Bergamo, Fernando Schiller e convidados. Além da palavra dos vencedores, a fala dos derrotados, o novo mapa político, enfim, aquilo tudo com o que você já se acostumou nesta grande cobertura da Band News FM. E para encerrar, às 8h30 da noite, tem o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, analisando o novo cenário brasileiro, uma programação imperdível. Ainda são apuradas as causas do... desculpa, gente. Depois a gente fala sobre isso. O prédio do Supremo Tribunal Federal teve um princípio de incêndio, são apuradas as causas, mas ninguém ficou ferido. Eu queria falar sobre o relatório toxicológico do ex-integrante do One Direction, do Liam Payne, que aponta, assim, o uso de drogas. A gente tem mais detalhes chegando aqui na voz da Luana Pereira. O exame toxicológico do cantor Liam Payne revela que o artista tomou um coquetel de drogas antes da queda fatal de um hotel em Buenos Aires. O relatório mostrou a presença de crack, cocaína, êxtase e cocaína rosa, um tipo de metanfetamina vendido na Argentina. O cantor inglês morreu na última semana ao cair da sacada do 3º andar do hotel onde estava hospedado. As causas da morte do ex-integrante do One Direction são múltiplos ferimentos graves e hemorragia interna e externa causadas pela queda. Liam Payne deixou um filho de 7 anos. O Atlético Mineiro começa a brigar hoje por uma vaga na final da Libertadores. Fala aí, Daniel Martins. O Atlético enfrenta o River Plate da Argentina hoje às 9h30 da noite na Arena MRV pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Após se classificar para a final da Copa do Brasil, o Galo chega confiante e tem apoio da torcida para enfrentar o time argentino. O atacante Daverson pode assumir a vaga de titular. Caso isso ocorra, o lateral esquerdo Rubens seria sacado do time e Guilherme Arana voltaria à posição de origem. Quem segue fora é o meia Bernard, com lesão no joelho direito, e o também meia Zaratio, que se recupera de uma cirurgia, é dúvida para a partida. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira na Argentina. E em jogo atrasado do Brasileirão, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense, José Paulo Sobral. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o confronto entre Fluminense e Atlético Paranaense nessa terça-feira no Maracanã. O jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, é um confronto direto entre as duas equipes que lutam contra o rebaixamento. O tricolor das Laranjeiras vem de vitória contra o Flamengo e subiu para a 15ª posição na tabela, com 33 pontos. O Furacão está em 18º lugar com 31 pontos dentro do Z4. O último confronto entre as duas equipes terminou em empate.